de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Irmãos, a paz do Senhor, nós temos alegria em estarmos juntos nesta manhã, adorando a Deus na beleza da sua santidade. O Senhor nos deu a dádiva de estarmos ontem à noite na abertura aqui da nossa EBFO e também convenção, e nesta manhã nós estamos felizes por rever os irmãos que puderam estar ontem, os que não puderam estar ontem estão agora, e nós estamos felizes também em estarmos juntos no nome santo de Jesus. Eu quero aproveitar que nós estamos em pé para nós lermos um texto sagrado aonde nós vamos trabalhar nesta manhã. Evangelho de João, capítulo de número 4, nós vamos estar lendo com os nossos amados irmãos, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Evangelho de João, capítulo 4, para a glória de Deus Pai. Você encontrou? Se você notar alguém com dificuldade, por gentileza, auxilie. O contexto diz: a mulher de Samaria. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Amém? Vamos fazer uma oração mais? Querido e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos, Senhor, a Tua santidade, por havermos lido a Tua palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, por este novo dia de vida, Senhor, que o Senhor nos abençoou, por nos trazer em paz e segurança nesta manhã. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelos hinos que já foram entoados, cantados a Ti, pelos períodos de súplica, de intercessão e de gratidão, e nós Te pedimos nesta manhã, Senhor, que o Senhor continue a ter controle sobre as nossas vidas, a repreender a fúria do adversário, combatendo, Senhor, todas as bactérias, todas as viroses soltas no ar. Pela autoridade do nome de Jesus, nós cremos que contamos com a Tua proteção e com a Tua direção nesta manhã. Senhor, fica conosco, nós Te pedimos, põe as Tuas mãos sobre a nossa irmã Ivanilda, esposa do pastor Israel, para recuperar a sua saúde, dar vitória a esta família. Fica conosco, Senhor, pois sem Ti nós nada somos, e viemos aqui para Te adorar na beleza da Tua santidade. Amém. Você diz amém? Amém. Vamos nos sentar, amados irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor Israel Januário é o nosso coordenador da Escola Bíblica Fraternal de Obreiros, não é? E a sua esposa passou mal, foi hospitalizada ontem à noite. Ele não pôde estar conosco aqui na abertura, mas estará hoje permitindo o general. É por esta razão que nós nos alegramos em Deus. Meus irmãos, foi nos dada a incumbência de compartilhar com os irmãos a lição de número 1 da nossa revista, que está na página de número 15 da sua revista. Todos os irmãos têm revista que estão aqui. Todos já se inscreveram, não é? Se alguém está aqui e não se inscreveu ainda, você pode sair aqui à nossa esquerda, tem uma escada de 5 degraus, você vai até a próxima escada, sobe, lá está a turma da estrutura fazendo inscrição para quem não se inscreveu, entregando o material, entregando seu crachá e dando todas as coordenadas, caso você não tenha feito, até mesmo para que você receba a condição de participar do almoço, do jantar e dos demais dias, não é? Que nós teremos aqui. Então, nós aqui na página de número 15, temos aí dito para nós o tema dizendo assim: a urgência, 2 pontos, os campos brancos. Eu quero dizer para os irmãos que a gente tem um cuidado grande de procurar compreender a palavra do Senhor. Quando eu vejo a palavra urgência, eu logo me lembro de hospital. E você? Porque a gente procura médico, hospital, quando a gente percebe que está meio ruim, não é assim? Quando a gente está bom, a gente reluta em procurar um médico, procurar um tratamento, mas quando a gente percebe que o negócio está apertando para o lado da gente, nem que alguém da família não queira levar, a gente se vira e corre para lá, porque a gente percebe que a nossa vida corre risco e perigo. E quando chegamos lá no hospital ou na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, nós sabemos que tem critério para nós sermos atendidos. Tem aqueles casos que são emergência, que é o vermelho. Tem os casos que são urgência, que é o amarelo. E tem os casos que eles vão atender porque a pessoa já está ali, mas a pessoa vai esperar porque é a fitinha verde. Então eles vão atendendo por nível de periculosidade, o quanto a vida da pessoa está correndo risco, não é assim?
Então quem chegou para um caso de emergência é passado na frente, já manda logo todo mundo para lá, porque esse caso aqui é emergência, não pode esperar. E você sabe que a emergência é quando a situação já está crítica, não é? Há risco iminente de morte, com ocorrência imprevisto de qualquer situação. Então eles passam logo na frente, tem que fazer cirurgia, vamos socorrer esse aqui. Isso é a emergência. A urgência vem logo depois da emergência. E é desse assunto que nós vamos falar nesta manhã. Porque a urgência é uma situação que não pode ser adiada. Vamos repetir? Urgência é uma situação que não pode ser adiada. Ou seja, você já vai estar lá, já sabe como é que está a sua pressão, já vai te atender. Só que quem chegar na situação de emergência, chegou pior do que você, passa na tua frente. Mas depois da emergência, é você. Você quer ver uma coisa? Nós temos aqui em São Paulo, os outros estados também têm, aquelas ambulâncias. Nós temos o SAMU e nós temos as ambulâncias. Eu não sei se você já parou para avaliar o que está escrito no SAMU, do lado de fora. Além do número do telefone que você liga, está escrito uma palavrinha lá. Você já prestou atenção no que está escrito? As ambulâncias do SAMU está escrito assim, ó, emergência. Emergência é caso que corre risco de morte. Então eles vão lá, pega a pessoa, liga a sirene e vem com tudo, porque a situação das pessoas que estão dentro do SAMU é emergência, tem que socorrer imediatamente. Agora os casos de urgência, às vezes dá tempo da gente chegar no hospital e esperar para ser atendido. Você está com dor de cabeça, você está com febre, você está com falta de ar. Aí pode perceber que eles já passam você naquela salinha, mede a sua pressão, pergunta se você pode tomar qualquer tipo de antibiótico. Eles já vão prevendo a situação, mas eles vão ter um cuidado de saber o que é urgência e o que é emergência. Então, o que acontece é que nós precisamos avaliar em que pé nós estamos. Se nós estamos na situação de emergência, que é crítico, ou nós estamos na situação de urgência. E o tema que nós trataremos nesta manhã é acerca dos campos brancos. Jesus percebeu a urgência dos campos brancos. Ou seja, Jesus estava tratando com seus discípulos de um trabalho que eles precisariam fazer, e era um trabalho que não poderia ser adiado, precisava ser feito. Não havia chegado na situação de emergência, mas havia chegado na situação de urgência. E quando eu tenho um caso urgente, é uma necessidade que requer solução imediata, não dá para adiar. Então a gente vai entender isso. Mas o que é isso? O Senhor está chamando a mim e a você e dizendo para nós assim: os campos estão brancos, estão preparados para a colheita. Ele está dizendo, não pode esperar, vocês têm que ir para o campo e colher o que já frutificou, está no ponto de ser colhido. Porque quando o Senhor estava tratando acerca desse assunto com seus discípulos, Ele lembra a eles e diz assim: vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa? Ceifa é colheita. Plantava e esperava o tempo de colher. E Jesus diz: vocês dizem que ainda falta 4 meses. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: vocês dizem que não precisa ser agora. Vocês estão dizendo que ainda tem tempo. Eu digo para vocês
que o tempo é agora. Vocês têm que ir para o campo e colher as almas e colher as vidas, porque já está preparado. Não espere mais, saiam para o campo e vão fazer a minha obra. Quantos aqui nesta manhã estão preparados para sair para os campos e colher as almas, para o Senhor, as vidas que o Senhor comprou pelo seu sangue precioso? É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, para lembrar a você que é urgente. A semeadura já havia sido feita, plantação. O que semeia é um, e o que ceifa é outro. Então, o que nós vemos em todos os dias da existência do nosso ministério, é que muitas das vezes nós temos a oportunidade de plantar e esperar o tempo de colher. Mas em muitas ocasiões, quando nós chegamos, alguém já passou antes de nós, já semeou, já fez o trabalho, e nós chegamos para dar continuidade no trabalho que alguém já havia iniciado, já passou por lá, já plantou, alguém regou. Quem dá o crescimento? Deus. Mas quem faz a colheita? A igreja do Senhor. E a igreja sou eu e você. A igreja não são as paredes, a igreja não é o banco, a igreja sou eu e você. Nós somos um organismo vivo, e Deus conta conosco, seja para semear, que é plantar, seja para regar, seja para podar, seja para colocar esterco, seja para colocar alguma coisa a mais para fortalecer, porque às vezes você sabe, na plantação a gente tem que colocar vitamina. As irmãs que cuidam disso, que gostam de flor, eu tenho a minha esposa, a missionária Eliane, que ama flor, então ela vai lá, vê as flores, vê as plantinhas dela, e de vez em quando precisa comprar uma vitamina para colocar naquela flor, naquela erva, não é? E aí ela reage, combate contra os fungos que pode dar, algumas doenças que pode dar nas folhas, e depois aquela planta volta a florescer, volta a ficar bonita, e volta a produzir, volta a dar fruto. E quando o fruto brota, a gente espera o momento certo de colher. O que acontece se a gente não colher o fruto na época certa? O fruto cai, o fruto estraga, o fruto se perde. Então a lição está dizendo para mim e para você que há um tempo determinado para nós fazermos a colheita, e esse tempo da colheita não pode passar. Nós precisamos receber do Senhor a graça, a orientação, para que nós não deixemos o tempo passar. Eu quero confessar a vocês que eu pensei em mim mesmo, quando eu vi esse negócio aqui de urgência. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não gosto de médico não. Eu gosto de médico como pessoa, para cuidar da gente, aquela coisa toda, mas se eu puder evitar ir, eu evito. De injeção eu até corro. Mas se não tiver jeito, eu tomo, não tem problema. O doutor sempre pergunta, você pode tomar Bezetacil? Falei, poder não posso, mas pode aplicar. Porque a vontade é de, correr. Tem gente que gosta, está toda semana lá pedindo uma injeção, um remedinho. Eu não sou muito chegado não, mas se for necessário, eu vou lá para ser atendido. E o que eu percebo, quando eu chego lá, o médico pega aquele aparelhinho deles que chama estetoscópio, Porque há momentos que você vai no médico, vai se tratar no hospital, alguma coisa, que chega lá, dá tempo do médico perguntar assim para você, bom dia fulano de tal, bom dia fulana, o que você está sentindo? Aí a gente conta, eu estou sentindo uma dor, e eles querem saber tudo. Mas como que é essa dor? É uma pontada? É como um nó? Explica essa dor. E aí a gente diz como é que é a dor. E baseado no que você está contando, ele já vai antevendo o que está provocando a sua situação. É assim ou não? Aí ele já tira o estetoscópio, coloca nos 2 ouvidos e vem ouvir as batidas do coraçãozinho da gente, ver se está tudo bem, mede a pressão da gente, assim, examina a língua da gente, a garganta, e aí ele vai então passar o remedinho que a gente precisa. Mas há ocasiões, meu irmão e minha irmã,
que não dá tempo nem dele perguntar para você o que você tem, o que aconteceu. Não tem jeito. Tem situações que você chega lá, você já chega na maca. Você não consegue mais falar, você não consegue mais reagir, não é assim? É obrigado a usar estribilador para ver se você reage, para ver se você volta. Então eu quero te dizer nessa manhã, nós não podemos esperar chegar nessa situação de emergência, alguém levar a gente para lá correndo e ter que usar o estribilador para fazer a gente voltar. Não, enquanto é tempo, estamos na urgência, vamos com os nossos próprios pés, vamos com as nossas próprias mãos, fazer a obra do Senhor, antes que seja tarde demais. Vamos colocar a mão no arado, e vamos corresponder ao chamado do Senhor em nossa vida. Você diz amém? Deus pode contar com você? Ah, não, vou colher o quê? Vou ganhar alma? Eu não sou pastor para ganhar alma, eu não sou evangelista para ganhar alma, que é isso? Eu não sou presbítero para ganhar alma, sou simplesmente um cooperador, eu sou simplesmente uma cooperadora. Que é isso, irmão? Eu sou diácono da casa de Deus, eu sou uma diaconisa, eu sou um líder de departamento. Quem tem que ganhar alma é o pastor, quem tem que ganhar alma é o evangelista, eu não. Meu irmão, os discípulos de Jesus são chamados de discípulos todos aqueles que são seguidores. E todos nós, eu e você, somos seguidores de Cristo. Nós somos discípulos de Cristo. E o que Ele fez, Ele é o modelo, Ele é o exemplo para nós. Então nós também precisamos e podemos fazer. Ganhar almas é atividade da igreja. Os anjos queriam vir pregar o evangelho, mas o Senhor disse, não, a minha igreja está lá. Isso aí é função deles. Eles vão pregar. Vocês vão guardar a minha igreja. Vocês vão proteger a minha igreja. Mas pregar, quem vai fazer isso é a minha igreja. Deus pode contar com você para pregar o evangelho? Meu irmão, deixa eu te perguntar, não, mas eu não sei nem pregar. Nós lemos aqui o texto da mulher samaritana, e eu quero te perguntar agora, a mulher samaritana era missionária? A mulher samaritana era diaconisa? A mulher samaritana era cooperadora? A mulher samaritana tinha sido batizada nas águas? A mulher samaritana tinha sido batizada com o Espírito Santo? Pois é. Mas ela teve encontro com Jesus, se converteu, porque Ele revelou tudo o que acontecia na vida dela. E quando Ele revela o que acontecia na vida dela, ela reconheceu que Ele era profeta. Estou vendo que o senhor é profeta. Está falando que ninguém sabe. O senhor não me conhece, nunca me viu. E como que o senhor está dizendo? Não, ele sabia até quantos maridos ela já tinha tido. E quando ele revela essa particularidade, aí ela reconhece que ele era profeta. Fala, opa, já que é profeta, vou fazer uma pergunta. Vou tirar uma dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Os nossos pais ensinaram para a gente que o lugar da adoração é aqui em Samaria, no Monte Gerizim. E vocês dizem que o lugar da adoração é lá, em Jerusalém. Eu quero perguntar para o senhor, quem está certo e quem está errado? O lugar de adoração é aqui em Samaria, no Monte Gerizim, ou o lugar de adoração é lá em Jerusalém, aonde você... E o Senhor disse, mulher, deixa eu te dizer, a hora está chegando, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem lá em Jerusalém, nem aqui no Gerizim. Vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Tem adorador aqui nessa manhã? Levante a sua mão, adore o Senhor, porque aqui também é lugar de adoração. E aí o Senhor continuou fazendo tratamento com ela, né, irmãos? Explicou tudo direitinho. E a verdade do texto é que a mulher que tinha ido para tirar água, mas ela foi tirar água em que horário? Meio-dia.
quando o sol é mais escaldante naquela região, é mais forte. Ela foi nesse horário porque ela queria evitar encontrar com pessoas da cidade, ser confrontada pelo seu estilo de vida. O hábito das mulheres era ir tirar água cedo, para cuidar da casa, cuidar dos seus afazeres. Ela deixa para ir tirar a água meio-dia. E pode prestar atenção, o horário que ela foi, era o horário que ela estava habituada a ir. Porque quando ela chegou lá, quem estava? Só Jesus. Não tinha mais nenhum morador, não tinha mais nenhuma moradora. Ela sabia, esse horário é o horário que eu não vou encontrar ninguém. Ninguém vai ter conversa fiada comigo. Vou chegar na hora certa, tiro a minha água, vou embora cuidar da minha vida e não tenho que dar satisfação para ninguém. Mas quando ela chegou no poço, naquela manhã, que era o final da manhã, lá estava o Nazareno. O Nazareno estava esperando ela chegar. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Quando você chegou aqui, o Nazareno já estava te esperando. Ele conhece as suas necessidades, as suas carências, e Ele vem com resposta para a tua vida e para a tua situação, porque Ele tem propósito de vitória para a tua família. Oh, meus amados irmãos, a lição diz aqui na página 15, o Senhor Jesus não somente exigiu dos seus discípulos urgência na divulgação do seu evangelho, como também Ele próprio se apressava em oferecer a todas as pessoas, em todas as partes, uma chance razoável de conhecê-lo. Foi assim que Ele procedeu quando foi a Samaria, depois de romper todos os conceitos e preconceitos dos judeus em relação aos samaritanos. O texto bíblico diz, João capítulo 4, versículos 3 a 4, e ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus foi por um caminho que não era a rota que os judeus usavam. A rota que os judeus usavam era um caminho por cima, não passava por dentro de Samaria, porque se você avaliar o texto bíblico, você vai ver que Samaria era uma região, não era a cidade de Samaria, não, era a região de Samaria, porque a Bíblia dá o nome da cidade. A Bíblia diz que Jesus passou por Samaria e foi a uma cidade chamada Sicar. Então não era a cidade de Samaria, era a região da Samaria, e dentro dessa região tinha uma cidade chamada Sicar. E nessa cidade chamada Sicar, tinha lá um poço de Jacó. Algumas traduções mais recentes está trazendo fonte em vez de poço. Eu tive a oportunidade de trabalhar vários anos na Sociedade Bíblica do Brasil. Então nós temos vários tipos de tradução. Você tem a Bíblia Revista e Corrigida, que é a versão mais clássica da Bíblia. As igrejas pentecostais usam a Bíblia Revista e Corrigida. Quais são as igrejas pentecostais? A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Deus e Amor e, pasme, a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil pedia para nós fazermos uma Bíblia que só eles têm. É uma Bíblia com zíper, específica para eles, toda almofadada. Então a gente fazia a edição só para entregar para eles. Mas a mudança deles é só a capa. Por dentro é a mesma Bíblia. Edição, revista e corrigida. João Ferreira de Almeida. Aí saiu a outra tradução, Bíblia, revista e atualizada. Aí já mudou alguns verbos. Mudou alguns pronomes, então dá diferença às vezes de tradução. Depois de 85, lançamos a Bíblia na linguagem de hoje, que é a Bíblia, que é uma tradução para universitários, para a pessoa ler e compreender, porque até os universitários têm dificuldade de entender a Bíblia. Então criou a tradução da linguagem de hoje, para que eles possam abrir e compreender. E depois veio a NVI, que mudou alguma coisinha também, tanto que não dá para a gente ler nos nossos cultos. Nós temos dentro do nosso regimento uma norma que diz que os crentes podem adquirir todos os tipos de Bíblia para o seu conhecimento, mas para usar nos templos, é para nós usarmos a Bíblia Revista e Corrigida,
para quando nós levantarmos para ler, a gente lê uma mesma coisa, e quem não é crente não fica confuso, porque está lendo no mesmo coro e está falando a mesma coisa. Então a finalidade regimental é que a gente mantenha essa linha, não é? Para todo mundo entender a mesma coisa. Você está compreendendo, sim ou não? Então nós tivemos ali a oportunidade de estudar um pouquinho esta parte aí. Ao chegar em Samaria com seus discípulos, a primeira oportunidade que se lhe apresentou foi junto ao poço de Jacó, onde ele não perdeu a oportunidade de criar uma situação que lhe proporcionasse evangelizar uma mulher samaritana que ali viera tirar água, e foi isso que aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, quando se fala desse poço de Jacó, a mulher falou para Jesus assim: o senhor quer tomar água, está pedindo para mim que sou samaritana, você sabe que não tem conversa entre nosso povo, e você agora vem com conversa que você vai tirar água. Como é que você vai tirar água se você não tem um cântaro, se você não tem um balde, se você não tem um vaso? Ela falou para Jesus: como é que você vai tirar se o poço é fundo? Mas o poço de Jacó era fundo? Era fundo e é fundo até hoje. Ele existe e está lá no mesmo lugar. O poço de Jacó tem 33 metros de fundura e 3 metros de diâmetro. Por isso a mulher disse para Jesus: o poço é fundo, você não tem que tirar, como é que você vem com essa conversa agora? Então o poço de Jacó é um poço. Algumas traduções agora estão trazendo fonte de Jacó, mas é poço, tá? Esse poço existe até hoje. A fundura dele é 33 metros. E ele tem de diâmetro 3 metros de diâmetro. Poço de Jacó. O lugar onde as pessoas iam para tirar água. Então, à medida que vamos caminhando, diz assim: ora, conversar com uma pessoa do sexo oposto em público, como fez Jesus, enquanto evangelizava aquela mulher, não fazia parte da ética de um rabi, quer dizer mestre, como era conceituado Jesus diante de sua plateia, mesmo que fosse o seu próprio território, que dirá em jurisdição samaritana. Jesus rompeu barreiras ali, meus irmãos. E eu quero te dizer que muitas das vezes, para nós evangelizarmos, nós também temos que romper algumas barreiras. Se nós não rompermos algumas barreiras, tem gente que a gente nunca vai conseguir evangelizar. Vocês querem ver uma coisa? Os muçulmanos, como é que faz para evangelizar o muçulmano? Você sabia que o muçulmano crê no Messias? Os muçulmanos crêem no Messias. No Alcorão deles, fala sobre o Messias. Só que ninguém fala com eles, porque o pessoal tem medo de falar com eles. Nós temos um obreiro nosso, que já mora na Europa há 30 anos. Ele está conosco aí. É o pastor que está lá na Itália, pastor Flávio. Pastor João Rocha. Pastor João Rocha mora naquela região da Itália, e já atendeu vários países em toda aquela região da Europa há 30 anos. E ele comenta com a gente a dificuldade que as pessoas têm de evangelizar os muçulmanos. Não consegue nem conversar com eles, que você tem que ter conhecimento para conversar com eles. Se você tiver conhecimento, eles param, te ouvem e aceitam Jesus. Sabe o que o muçulmano gosta? O muçulmano gosta de sinais e milagres e maravilhas. Alguém fica preocupado com eles achando, eu acho que eles são muito intelectuais, eles são muito estudiosos. Você quer pegar o muçulmano? Coloque ele num culto onde há manifestação da presença de Deus. Deixa ele num culto onde alguém entra mal, é da família dele, ou é conhecido, e a pessoa está com dor, e daqui a pouco Jesus cura a pessoa, e a pessoa sai no repleplé. O muçulmano vai ficando maravilhado. Se ele vê mais um milagre, falando língua estranha, que ele nunca viu, daqui a pouco ele está aceitando Jesus como Salvador, porque o muçulmano não pode ver sinal, prodígio e maravilha, porque eles são ligados em revelação. Mas, meus amados irmãos, vamos prosseguir. O que eu queria dizer para os irmãos é acerca desse ponto que chegou o relacionamento entre o povo judeu e o povo samaritano. Mas era assim no começo? Não, não era.
O que aconteceu? Desde a divisão, 1 Reis fala disso, Esdras fala disso, desde a divisão do reino do sul e reino do norte de Israel, começou a ter problema, porque um tinha a sua sede de governo na região de Jerusalém, e o outro tinha a sede do governo em Samaria. Naquela ocasião, os assírios mexeram com o povo de Israel, e levou muitos deles que estavam no reino do norte para a região deles. E pegou gente do reino do sul e trouxe para outro lado do reino do norte. O que eles fizeram? Esse povo que estava na região norte, começaram a ser supervisionados por colonos, por fazendeiros de outras nações, que vinham para aquela terra deles, e iam supervisionar. Eles eram escravos, a terra era deles, mas eles foram prisioneiros de guerra, tomaram o país, eles eram obrigados a fazer o que eles mandavam. Tudo bem. Essas pessoas vinham como colonos, como supervisores, e casavam com judias, casavam com judeus. Então essa região da Samaria se tornou um lugar onde havia o quê? Havia casamentos mistos entre judeus e seus descendentes e as pessoas de outras nações. Quem ficou lá para o lado da região sul, que a capital era para a banda de Jerusalém, ficou sabendo que esse pessoal que estava lá no Reino do Norte estava se casando com gente que não era da etnia deles. Então, quando retornou, voltou a ser nação de novo, houve a conjunção e tudo acabou, aqueles problemas, a barreira cultural continuou. Os que eram de lá tratavam com diferença os que eram de Samaria. Por quê? Os de Samaria eram de casamento misto, os daqui era judeu com judeu, e os de lá tinha judeu misturado com assírio, judeu misturado com babilônio, judeu misturado com pessoas de outras nações. Então, esse povo aqui do sul se considerava puritano. E os samaritanos, na cabeça deles, eram os contaminados. Então, tanto eles acreditavam nisso, que havia dois caminhos. Observe que a Bíblia diz que Jesus saiu de Jerusalém, e ele ia para a região da Galileia, mas ele tinha que passar por ali. E tinha duas rotas. A rota que passava por dentro de Samaria, que eu já disse aqui era uma região, porque dentro de Samaria tinha várias cidades. Uma das cidades era Sicar. E você podia cortar por cima. Tinha uma rota que você não passava dentro da região de Samaria. Você pegava o Vale do Jordão e saía lá na região da Galileia. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: é necessário, eu preciso passar em Samaria. Por quê? Sendo ele mestre, ele não sabia que ia ter problema, ele não sabia que não podia passar por ali, mas ele tinha que quebrar um conceito e um preconceito, ele tinha que derrubar essa barreira da separação, para que houvesse entendimento que salvação, perdão de pecado, batismo com o Espírito Santo, cura divina, maravilha, é para todos os países da terra. E se eu e você não tomarmos cuidado, nós nos tornamos também pessoas que colocam barreira. Não queremos falar com a pessoa, não queremos cumprimentar a pessoa, não queremos passar na porta da pessoa, atravessa a rua para não passar na porta do vizinho. Eu trabalho lá na empresa tal, mas fulano de tal é pai de santo. Tem nada de pai de santo, é pai do capeta mesmo. Mas aí, não, porque ele é espírita, ele é do candomblé, da quimbanda, eu não posso nem falar bom dia, boa tarde, boa noite, até logo. Quando que você vai evangelizar ele com essa barreira, com esse preconceito? Nunca. Mas quem é maior? Os demônios que estão nele, ele é um cavalo, está obrigado ali, escravizado pelos demônios. Quem que é maior? Os que estão nele ou o que está em você? A Bíblia diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ué, se eu creio nisso, se isso é verdade, eu tenho o poder de Deus na minha vida. Ele é que tem que sentir choque quando pegar na minha mão.
Eu não vou cumprimentar, não. Bom dia. Não vou pegar na mão dele, não. Vai que um demônio vem de lá para cá. Não, é ele que tem que ter medo de pegar na sua mão. Não vou pegar na mão dele, vou cair endemoniado aqui. É ele que tem que saber. Tem poder de Deus na vida daquela mulher. Tem poder de Deus na vida daquele homem. E a gente vai tratar com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque é puxando conversa que você vai ter a oportunidade de evangelizar esse abençoado, evangelizar essa abençoada. Se você não puxar conversa, fica você no teu canto e a pessoa no canto dela, nunca vai evangelizar essa pessoa. Se Jesus dependesse da mulher samaritana falar com ele, nós não tinha saído uma palavra. Pode ver que quem puxou a conversa foi quem? Foi ele. E ele é o que para mim e você? Exemplo, modelo. Ele precisava de água, sendo ele mesmo a fonte de água viva? Ele não precisava de água. Mas por que ele disse, mulher, me dá de beber? Para puxar a conversa. Para ter razão de trocar ideias e experiência. Ela chegou, nem olhou para ele, era como se não tivesse nada ali, já ia tirar água. Mulher, dá-me de beber. Seu atrevido, como é que você fala comigo, sendo eu samaritana, e você é judeu? Você não sabe que judeu não fala com samaritana, não? Ele começou a provocar situações, e começou um diálogo, e você vê que ela tratava ele com algumas respostas duras, e ele dizia a verdade, e teve a hora dele ser duro com ela. Mas quando ele foi duro com ela, ele falou a verdade. Ele não falou para ofender, ele falou a verdade. E quando ele falou a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso você diz com verdade, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é teu. Ela podia ter, e quem contou da minha vida para você? Ela podia ter pego o cântaro e ir embora, tinha encerrado a conversa ali. Mas a palavra do Senhor, irmão, quando ela entra na gente, penetra lá entre as juntas e medulas, lá onde tem a divisão entre a alma e o espírito, não tem quem resiste. Ela ficou inquieta, como pode? Esse homem nunca me viu, eu nunca ouvi, como ele está falando da minha vida, eu estou vendo que ele é profeta, eu vou aproveitar a oportunidade e vou tirar mais informação. Meu irmão, enquanto vier na casa de Deus, fica ligado, pegue toda a informação que você puder, porque vai ser útil para você evangelizar alguém. À medida que nós vamos indo, mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus fez ao dialogar com a mulher samaritana acerca da água da vida. Todavia foi nesta ocasião que a sua palavra penetrou de tal maneira no coração dela, que resultou não somente em sua conversão, mas também em pelo menos 2 impactantes ações que devem servir como exemplo para todo cristão que foi alcançado pela graça de Deus. Ou seja, um exemplo de fé, e o exemplo de ação evangelística. Quem tem fé em Jesus aqui? Quem gosta da ação evangelística? Percebeu que tem medo? Fé tem mais, ação evangelística menos. Mas precisamos ter os dois. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que se não veem. Então é claro que eu preciso ter fé. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então a fé é de suma importância para que eu conheça Jesus, para que eu experimente Jesus e passe a servi-lo. Só que eu não posso me esquecer que quando eu aceito Jesus como meu Salvador, tem uma consequência. Eu aceito Jesus como meu Salvador, aquele que morreu na cruz para me salvar, aquele que tem poder de perdoar os meus pecados, aquele que tem poder de escrever o meu nome no livro da vida, aquele que tem o poder de transformar, de fazer maravilha na minha vida, e Ele é agora meu Salvador.
A consequência de aceitar Jesus como seu Salvador é que Ele passa a ser Senhor da tua vida. Aí o povo é assim, prega o evangelho e faz o apelo. Quem quer aceitar Jesus? Ei! E vem todo alegre, e o povo ora, e a pessoa chora, e a pessoa abraça, pega o endereço, aquela coisa toda. Não é assim? A pessoa vai para casa, aí no outro culto volta. E o tratamento às vezes que a gente deu, o culto que a pessoa veio e aceitou Jesus foi excelente. Mas às vezes a pessoa volta no outro culto e o tratamento já não é o mesmo. Nesse culto todo mundo abraçou, ô irmão, nós estamos juntos. Mas às vezes entra no outro culto e ele fica esperando aqueles irmãos virem cumprimentar ele, ela, e os irmãos já não vêm. Todo mundo abraçou ele quando aceitou Jesus, abraçou ela. Só que agora chegou, sentou lá, primeira vez que veio pegou, levou ela sentadinha no lugar. Hoje não, se quiser senta onde você quiser aí, está tudo certo. Então tem umas coisas que a gente precisa tomar mais cuidado. Tem umas situações que nós como igreja precisamos prestar mais atenção, porque essas coisas levam a pessoa a querer se afastar de nós. Aceitou a fé, no outro culto a pessoa veio e vai lá de novo. Ô meu irmão, que bom que você veio, Pai do Senhor, seja bem-vindo, como é que vai? Aí já tem que começar a puxar a conversa. Tá tudo bem? Como é que foi a sua noite? Como é que foi a sua semana? Foi melhor? Dormiu bem? Às vezes ali naquele momento, são os primeiros testemunhos que a pessoa vai dar do que Jesus já fez na vida, porque na maioria das vezes, não se dá oportunidade para o novo convertido falar na igreja, e às vezes ele já tem testemunho para dar. Quando você começa a conversar com ele, eles contam, olha, eu entrei aqui, eu estava sentindo uma angústia tão grande, eu não dormia de noite, eu escutava passos no telhado da minha casa, eu tomava antidepressivo, eu não tinha paz, mas depois daquele culto que eu vim, que eu entreguei a minha vida para Jesus, no outro dia tiveram que me chamar, porque eu apaguei, foi um sono maravilhoso, eu não sentia paz, mas eu estou sentindo uma tranquilidade tão grande, eu ouvia passos no telhado da minha casa, mas agora eu não ouço nada, porque Jesus entrou lá, e aonde Jesus entra, alguma coisa boa e nova acontece, você sabe, porque você já experimentou. E são os testemunhos de quem? Do novo convertido. Quem era a mulher samaritana? Nova convertida. Não tinha descido das águas, não tinha se tornado membro ainda. A mulher encontrou Jesus, recebeu daquela água viva, tomou posse da salvação. O cântaro que ela levou para pegar água, nem usou. Do jeito que o cântaro estava, ela deixou naquele mesmo lugar. A alegria foi tanta que o cântaro ficou aqui, e ela disse assim, eu não posso guardar essa alegria, essa salvação só para mim, eu tenho que ir na cidade, contar o que ele fez na minha vida, largou o cântaro com a água para lá. Chegou na cidade, ó irmão, fogo da glória. Vocês não sabem, o que é que foi? Rapaz, fui tirar água ali no poço, você não sabe, encontrei um homem, mas vê se não é o Messias, é o Cristo varão, o que ele falou para mim, ele revelou a minha vida, eu nunca vi um camarada, ele falou tudo que estava acontecendo, esse aí vem comigo, vamos lá ouvir, ai, ai, ai. A Bíblia diz que a cidade, olha só, uma mulher que ainda não era membro, nova convertida, levou a cidade com ela, toda a cidade, vai lá para o poço de aquela multidão. Por causa de uma pessoa. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um menino, uma menina, pode ser um jovem, pode ser um adolescente. Depende de que você tenha a sua fé e pegue a sua fé e coloque em ação. Ela já tinha crido no Senhor, ela já tinha recebido o Senhor, mas ela não guardou só para ela. Eu estou salvo, o resto vai tudo para o inferno. Ô mulher samaritana, nem fala comigo que agora sou mulher de Deus. Infelizmente, se eu e você não nos cuidarmos, nós somos assim.
porque nós temos Jesus e temos salvação, às vezes a gente menospreza as outras pessoas. Fechamos a porta para a evangelização. Quando eu deixo de cumprimentar o meu vizinho, quando eu deixo de cumprimentar a minha vizinha, eu estou fechando portas de evangelização. Quando eu deixo de falar com alguém lá na empresa onde eu trabalho, quando eu deixo de falar com alguém na sala de aula onde eu estudo, seja o ginásio, seja o colégio, seja a faculdade, seja o mestrado, pós-graduação, você está fechando portas de evangelização. Eu e você, nós precisamos ser mais abertos, nós precisamos ser mais dados, nós precisamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele vai dar coordenada, Ele vai dizer aonde você tem que ir, Ele vai dizer qual caminho você tem que ir, Ele vai dizer como você tem que falar, Ele vai dizer aonde você vai entrar, Ele vai dizer onde você vai pôr o teu pé e aonde você não vai, Ele vai dizer agora você fala isso, não fala isso agora não, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer controlar os teus temperamentos, Ele quer dominar a sua vida para que você seja orientado pela voz do Senhor. Observe a sensibilidade de Jesus. Ele está vindo aqui, ó. Os discípulos estão vindo com ele. Todos os discípulos sabiam muito bem dessas duas rotas. Tem a rota por dentro de Samaria, a rota por fora. Mas quando chega ali, ó, eu fico imaginando, pastor Fábio, que Jesus vem e os discípulos com ele. Quando chega nessas duas rotas, na bifurcação, eles ficaram achando que ele ia... Ele já conhece, ele é judeu, ele é mestre, ele vai por aqui onde eles estão indo, Jesus entra aqui, ó. Senhor, vem comigo. Mas Senhor, eu preciso passar por Samaria. Quem sabe nessa manhã, o Espírito de Deus não está dizendo, eu preciso dar uma volta na casinha dele. Ele está aqui, mas eu vou visitar o filho dele agora. Ela está aqui, mas eu vou visitar o marido dela agora. Eu vou dar uma volta lá. Espírito Santo, guiou o Senhor. Não era 10 pessoas, não era 50 pessoas, irmão, era uma só. Mas através de uma alma, o Senhor traz uma multidão. Tem gente que diz assim, não estou nem aí, quer saber de uma coisa? Quer ficar na igreja, fica. Não quer, vai embora, tem tanta gente para Deus trazer. Às vezes aquela pessoa que você está desprezando, era a pessoa que Deus ia usar para trazer uma multidão para a igreja. Meu irmão, nós estamos aqui na escola bíblica para o Espírito Santo tratar conosco. E se Ele conseguir deixar a mim, deixar a você, deixar a nós mais impactados, mais sensíveis à sua voz, vai ser um negócio bom. Porque você sabe que é impactar, o Espírito Santo de vez em quando pega a gente e faz assim, ó, dá um chacoalhão. Se não tem jeito. Às vezes através de um louvor, às vezes através de um testemunho, às vezes através da ação de uma criança. O Senhor tem várias formas de falar conosco, através da sua palavra, através do dom espiritual. Ele vai usar alguém, e tem gente que não vai entender, mas Deus não está preocupado com quem não vai entender, Ele está preocupado com quem entendeu, porque vai dar prosseguimento na vontade dEle, e quem não entendeu, Ele vai tratar mais para frente, e vai entender também, porque o Senhor trata com todo mundo na hora certa. A palavra do Senhor diz que tem coisa que o Senhor faz agora, e a gente entende agora, mas tem coisa que Ele faz agora, que a gente só entende depois. Então a melhor coisa que a gente faz, é quando Deus fizer alguma coisa, não diga nada, silencia, e diga assim, Deus sabe o que faz, e a gente nem sempre sabe o que diz.
Porque se a gente não se cuidar dessa forma, a gente vai ter que estar pedindo perdão direto. Que a gente se precipita, fala fora de hora, fala sem conhecimento, depois que tem que estar voltando para pedir perdão. Não era para você ter falado. Quem mandou você abrir a boca? Não era para você falar agora. E às vezes a gente se prejudica, porque falamos antes da hora ou fora de hora. Não é momento. Então, que o Senhor ajude a mim e a você a prosseguir. Então vamos lá, fé. A fé significa crer que Jesus é o Messias de Deus enviado para salvar os perdidos, como fez a mulher samaritana. Porém, ela entendeu que isso não era o suficiente para quem foi alcançada pela preciosa graça divina de encontrar o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Ela entendeu e foi compartilhar. Eu e você precisamos compartilhar também. Então, na página 16, nós temos aí em cima escrito B, ação. A ação diz respeito à sua, minha, nossa iniciativa imediata de largar o seu cântaro para ir à cidade fazer com que outras pessoas tomem conhecimento de que o Messias se encontra junto ao poço de Jacó. Foi dessa forma que teve início um avivamento evangelístico em Samaria. A gente tem a impressão que o avivamento em Samaria aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, sim ou não? Quando Filipe, aquele diácono que foi separado junto com Estevão, ele e Estevão e mais 5 formaram o grupo de 7 diáconos que foram separados para cuidar da causa das viúvas e que estava dando problema. Eles foram separados para ajudar a resolver um problema. E Filipe, de diácono, biblicamente se torna evangelista. O dom purinho de evangelista. Mas ele fazia o que ele queria? Fazia nada. Filipe, está vendo aquela carruagem? Corre atrás dela. Você acha? Passa uma carruagem, 2, 3 animais puxando, não sei quantos. Josué, corre atrás dessa carruagem. Eu estou doido? A força dos cavalos? Vai afinar minhas canelas, vou ficar igual perna de siriguela. Vai nada. Ô rebelde. Ou insensível, se aproxima da carruagem. Ele não teve temor nenhum, não teve é a voz do Espírito Santo, pois não. A carruagem está na frente dos cavalos e ele correndo atrás. Homem de Deus, não mede sacrifício para fazer a obra. A Bíblia diz que ele está do lado de fora, do lado. E dentro da carruagem estava o eunuco da rainha de Candace. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, era o pergaminho. Está sentado na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías. E à medida que ele está lendo o livro do profeta Isaías, Filipe está aqui do lado, ouvindo a carruagem e ele correndo atrás. E quando ele ouve a leitura, ele pergunta assim: entendes o que lês? Coloca a cabeça para fora da carruagem. Como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Então manda parar a carruagem aí, que eu vou te explicar agora. Parou a carruagem, subiu na carruagem, prossegue a viajar aí, cocheiro. Pois é, onde você estava lendo mesmo? Eu estava lendo aqui, o profeta Isaías. Vou te explicar esse texto aí. Esse texto que você acabou de ler, Isaías era um profeta messiânico, rapaz. Ele estava falando de Jesus, o Salvador, que esteve entre nós, passou por isso, contou a história de Jesus todinha, e foi contando a revelação, que Jesus ressuscitou, e subiu aos céus, e está aquela coisa toda, e o eunuco está ouvindo, o coração dele está bombando de fogo, tanta palavra boa, e Filipe começou a falar de batismo. Rapaz, ele disse assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não foi Filipe que forçou a barra. Diz que ele, que estava ouvindo a evangelização, falou: ei, irmão Felipe. Já chama logo de irmão. Irmão Felipe, tem água aqui do lado. Que impede que eu seja batizado? Quebra a barreira. Não, senhor, vai passar agora não. Você tem que passar por um período probatório, você tem que passar por tantos meses discipulados, você tem que ficar 1 ano assim, depois você vai. Filipe detonou, irmão.
o conceito. O que é que impede? Nada. Manda parar a carruagem, a gente batiza você agora. Ó, cocheiro, para a carruagem! Felipe, desce. Pega o irmão. Vamos entrar aqui nessa aguinha. E desce na água. Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar e ressuscitou? Eu creio. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvo a glória. Abraça o irmão. A Bíblia diz que o eunuco da rainha de Cadá subiu na carruagem, prosseguiu viagem e foi seu missionário lá no reino de Candace. Shalom Adonai, irmão Felipe. Mas não perdeu a oportunidade de evangelizar. Você sabe quanto tempo aquele vizinho que mora do lado da tua casa vai ficar lá? Você sabe quanto tempo vai durar aquela vizinha que está doente, canceroso? Que às vezes a gente nem fala com a pessoa, nunca diz bom dia ou boa tarde. Daqui a pouco está saindo o caixão da pessoa. E a pessoa passou para a eternidade. Morou lá meses e anos e a gente nunca falou de Jesus. Como que vai ficar a nossa prestação de contas? Trabalha com você lá na empresa, de repente um infarto fulminante. E trabalhou tantos meses, você nunca disse, Jesus te ama. Está na sala de aula, o carro pega, a bala perdida atinge. Parte para a eternidade, você chega e procura a mesa da pessoa, a mesa está vazia. E você fala, cadê aquele fulano de tal, pai de santo que estava lá? Rapaz, você não sabe. O caminhão pegou ele, não sobrou nada. Como é que fica a consciência da gente? Você percebe que parece que faz silêncio por meia hora? Significa que eu e você precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos ter mais do que fé. Nós precisamos ter ação evangelística. E o Senhor está nos trazendo nessa EBFO para nos dar estratégia para que a gente chegue lá. Você diz amém? Amém. Eu costumo dizer lá com o povo de Morato que a gente aprendeu a amar. Às vezes a gente não consegue dizer amém. Porque a palavra amém significa assim seja. E quando você avalia a sua vida, a condição, você fala, não, eu não vou dizer amém não, porque não está sendo desse jeito. Mas é aí que você tem que dizer amém. O amém é profético. Você reconhece que não estava sendo assim, mas você está dizendo, amém. A partir de hoje vai ser assim. Amém? Eita coisa boa. Aí a gente começa a se esforçar, porque a palavra entrou, né? Sabe o que eu aprendi? Que a gente não pode ser crente chiclete. Você conhece o crente chiclete? Crente chiclete. Como é que o pessoal faz com o chiclete? Pega o chiclete, põe na boca e mastiga. Não é assim? Mastiga. Não é assim? Engole, come. O que é que faz com o chiclete? Crente chiclete é assim. Pega a palavra, mastiga, mas não engole. Mastiga, daqui a pouco joga fora. A palavra de Deus tem que ser alimento, que você mastiga, engole e faz o efeito aqui dentro na alma. A palavra do Senhor diz que tem palavra que quando passa aqui na garganta, ela é amarga, mas quando ela chega aqui dentro, não é do estômago não, é da alma e do espírito. Quando ela chega no lugar que ela faz o efeito, diz assim, ela é mais doce do que o mel, é como um remédio. A alma estava aflita, a alma estava abatida, a alma estava cansada, mas onde desce a palavra, ela desce como bálsamo de Gileade, é remédio para a alma, traz paz, traz segurança, traz nossa condição de prosseguir a jornada pela misericórdia de Deus. Mas vamos lá. A ação diz respeito à sua iniciativa imediata.
de largar o seu cântaro, aquilo que você está fazendo, para ir à cidade fazer com que outras pessoas tomassem conhecimento de que o Messias se encontrava junto ao poço de Jacó. Foi dessa forma que teve início um avivamento evangelístico em Samaria. A fé seguida de ação produziu atração. Ela teve fé e teve ação de ir lá evangelizar, compartilhar o testemunho. Porque é como muita gente diz hoje: eu não vou pregar porque eu não sou pregador. Eu não vou pregar porque eu não fiz curso de teologia ainda. Eu não vou pregar porque eu não tenho ainda pós-graduação. Eu não vou pregar. Tá bom. O que a mulher samaritana tinha? Curso básico? Curso médio? Bacharelado? Pós-graduação? O que ela tinha? Testemunho. 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 Testemunho também salva, testemunho também edifica, testemunho leva a pessoa a tomar posição. Testemunho, Jesus diz: vocês serão as minhas testemunhas. O Senhor está dizendo: aquilo que eu fiz na tua vida, testemunha. Sabe o que testemunha faz? Conta o que ouviu, conta o que viu, conta o que recebeu. Ô irmão, vamos dar aqui a oportunidade para o irmão dar um testemunho. Vamos dar. Eu não, não, vergonha, não. Negativo. Quem tem um testemunho para Jesus? Ei, a glória! Ó irmão, antes o diabo me batia, mas agora quem bate nele sou eu. Pai do Senhor, irmão, olha, eu bebia, levava cachaça para cá, mas agora o Senhor me lavou, me remiu, me transformou, joguei toda a cachaça fora, e estou evangelizando o dono do boteco, e vou trazer todos eles para a igreja comigo. Testemunho. A pessoa vai conviver com você, a pessoa vai ver que a sua vida mudou, mas tem que mudar. O evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Se você crê, o evangelho vai transformar a sua vida. Não é todo mundo que é liberto dos vícios da noite para o dia, não, irmão. Cada um é de um jeito. Tem gente que é na hora, tem gente que leva algumas horas, tem gente que leva um dia, tem gente que leva uma semana, tem gente que leva um mês, tem gente que leva alguns meses, tem gente que leva anos. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui aceitaram Jesus, já ficaram firmes e libertos naquele mesmo dia que aceitou Jesus? Quem experimentou isso? Olha, alguns. Graças a Deus. Quantos levou alguns dias para você firmar o passo, se libertar? Levou uma semana, um mês? Quem? Manifesta isso. Quanto levou mais tempo? Você enrolou, sumiu 6 meses, depois apareceu de novo, sumiu mais um pouco e voltou de novo. Quem está assim? Lá, é isso. Não tem que ter vergonha, é a verdade. É a verdade. Não importa quanto tempo levou, o que importa é que você veio, meu irmão, é que você veio, minha irmã. Cada um tem a sua experiência com Deus. Não fique achando que vai ser igual para todo mundo, porque não é. Com cada um Deus trata de um jeito. Exatamente para que cada um tenha um tipo de testemunho. O tipo de testemunho que cada um tem vai dar certinho como a tampa da panela da outra pessoa que precisa ouvir o testemunho. Você está compreendendo, sim ou não? Vamos lá. Foi dessa forma que teve início aquele avivamento maravilhoso. O texto bíblico de João 4, 28 e 29 diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Nós vamos colocar uma vírgulazinha aqui. Vou retornar ao pastor Flávio Pena e Deus proverá.